Nesta aula, vamos conhecer as etapas para sequenciar linhas de produção. Esperamos que ao final você seja capaz de fazer o sequenciamento da produção para uma linha de montagem. Vamos lá! O sequenciamento das linhas de montagem, também conhecido como balanceamento das linhas de montagem, tem por objetivo fazer com que diferentes centros de trabalho encarregados das partes componentes do produto acabado tenham o mesmo ritmo, conforme a demanda de produtos acabados. Na figura nós temos então um fluxo de matéria-prima que vai percorrendo, a linha de produção, e aí os montadores eles vão seguir um conjunto de operações padrão, uma rotina já padronizada da sequência de atividades que eles têm que realizar, que a gente vai abreviar como ROP, limitada a um tempo de ciclo, TC, de forma que a cada tempo de ciclo um produto acabado, está aqui no final, seja montado. Ao final do tempo disponível de trabalho, uma determinada quantidade de produtos será finalizada, de forma que se consiga atender a demanda. Para explicar as etapas do sequenciamento da produção contínua, vamos utilizar como exemplo a fabricação de um motor elétrico. Do lado direito, nós temos um fluxo mostrando as atividades, desde o início até o final do processo, e no lado esquerdo, a gente tem um esquema gráfico mostrando as partes que envolvem o motor elétrico. Esse motor, inclusive, é um motor de um fabricante brasileiro, a WEG, foi tirado de uma documentação técnica, e o esquema à direita, com as etapas, foi utilizado pelo professor Dálvio Tubino, no seu livro de Planejamento e Controle de Produção, que estamos utilizando como referência aqui. Nós vamos tratar das atividades de uma etapa do processo de fabricação, que é a montagem da placa de Bornes e da caixa de ligação. A caixa de ligação é essa peça, mostrada aqui na parte superior, e a placa de Bornes é essa peça aqui, que é inserida internamente a essa caixa de ligação. Portanto, quais são as operações padrão para a atividade de montagem de placa de Bornes e caixas de ligação? Nós temos 16 operações que vão desde soltar os cabos até conectar os cabos do termostato no conector, que você vê aí no canto direito na tabela. Nessa tabela a gente já tem os tempos estimados para desempenhar cada uma dessas atividades em minutos. Então, por exemplo, a atividade de fazer a ligação na placa de Bornes, que é a segunda, tem um tempo estimado de 0,648 minutos. Nesse exemplo, é preciso ressaltar que há uma simplificação. A gente está considerando que não há setups, então só tem uma linha de motores, a gente não fabrica vários motores e por isso a gente tem que reconfigurar os equipamentos, a cada troca de tipo de motor que a gente está fabricando. E também vamos considerar que todas as operações são manuais, sempre vai ter um operador que vai executá-la. Bom, nós vamos observar entre essas atividades que a maior parte delas demora menos de um minuto, mas a gente tem uma tarefa que passa, que é a tarefa 16, conectar cabos do termostato no conector. Ela demora 1,03 minutos. Vamos ver também que o tempo total é de 6,347 minutos, que é o tempo estimado para desempenhar essa atividade, o tempo padrão. Essa atividade, então, que é a que demora mais, é a que nós vamos considerar gargalo. Um gargalo de produção vai ser um ponto no sistema produtivo que vai limitar sua atuação, sendo que todos os sistemas produtivos têm limitações, sejam elas internas ou externas. Bom, primeiramente vamos calcular a capacidade de produção. Para calculá-la, vamos dividir o tempo disponível pelo tempo de ciclo. Como nessa empresa nós vamos considerar um turno de 8 horas por dia, teremos 480 minutos por dia. Como vamos ter vários operadores em linha, vamos considerar que um deles ficará dedicado exclusivamente a esse gargalo, que é a operação 16. Como ele vai precisar pegar e devolver o item na bancada, ele vai consumir mais 0,1 minutos. Ele demora cada movimento desse mais ou menos meio minuto. Então, se a gente adicionar aos 1,03 o tempo dos deslocamentos, que é de 0,1 minuto, nós vamos ter então um tempo de ciclo de 1,130, que é a operação que a gente fez aqui. Por isso, a gente vai dividir o 480 minutos por dia por 1,130, o que vai dar para a gente mais ou menos 424 unidades por dia. Essa então é a capacidade de produção do nosso processo. Agora a gente vai calcular o tempo de ciclo e a taxa de produção
para conseguir atender a demanda. Para calcular o tempo de ciclo, nós vamos dividir o tempo disponível pela demanda. Bom, o tempo disponível a gente já sabe que é de 480 minutos por dia, que corresponde a 8 horas diárias. Vamos considerar para esse exemplo que a demanda é de 200 unidades desses motores a cada dia. Então a linha vai precisar ser balanceada em termos desse tempo de ciclo e dessa taxa. Então nós vamos dividir por 200 unidades por dia. Vamos obter então um tempo de ciclo de 2,4 minutos por unidade. Na sequência, a gente vai calcular a taxa de produção por unidades e por minuto. Para o seu cálculo, fazemos a operação inversa. Vamos dividir a demanda pelo tempo disponível. Então teremos 200 unidades que a gente quer fabricar por dia, dividido pelo tempo disponível, que é de 480 minutos por dia. Teremos então aproximadamente 0,416 unidades por minuto. Bom, agora que a gente já tem esses indicadores, nós precisamos analisar que operadores nós temos à mão para desempenhar a atividade. Para isso, utilizaremos a matriz de polivalência. A matriz de polivalência permite à gerência visualizar a relação de operações padrão que o grupo de operadores disponíveis no centro de trabalho está apto a realizar. Podemos visualizar pela matriz que os operadores 1 e 2 são mais experientes. Eles têm domínio e são capazes de treinar outros operadores nas 3 atividades envolvidas nesta atividade que estamos analisando. Vemos também que os operadores 6 e 7 são menos experientes, são novatos. Veja que um dos 3 primeiros operadores precisaria então estar em um posto ao lado deles para poder acompanhar o treinamento e fornecer ajuda quando eles não derem conta de atender o tempo de ciclo. Uma vez que a gente já define que operadores estarão em que postos de trabalho e em que sequência eles vão trabalhar, nós precisamos definir a rotina de operações que eles vão realizar. A rotina de operação vai envolver, então, um conjunto de atividades que um posto de trabalho deve seguir dentro do tempo de ciclo planejado, no sentido de executar a lista de operações padrão para montar ou fabricar um item. Na figura, a gente ilustra a rotina de operações padrão para o posto 1. Então, a gente tem um processo aí de montagem da placa de bornes e da caixa de ligação. O quadro ainda informa a demanda média, que é de 200 unidades por dia, o tempo de ciclo, que a gente calculou, que é de 2,4 minutos por unidade. A gente tem as informações aqui de quando foi criado e quem foi o responsável, e a simbologia também. A operação manual é representada com uma linha contínua, a linha pontilhada é utilizada para operação mecânica, momento em que o operário fica então disponível para realizar outra atividade em paralelo. E a gente tem a situação também em que o operário está deslocando de um ponto a outro, está andando, que é essa linha não contínua. Então vamos visualizar aqui, as atividades são colocadas na ordem em que são realizadas, nós temos também o tempo para cada uma delas, a gente tem um tempo aqui para atividade manual e de máquina, no caso aqui como o processo todo é manual, não tem nenhuma operação com essa característica. E a gente tem um tempo aqui para cada uma das operações, por exemplo, apanhar os itens no contenedor, que ele vai utilizar para poder montar, o espaço de estoque ali temporário, vai gastar 0,05 minutos. Em termos de tempo de operação, a gente tem aqui uma escala então que vai de 0,1 até 2,5. A gente considerando aqui que tem um tempo de 2,4, tem que terminar um pouquinho antes. Então a gente tem aqui a primeira atividade, onde começa, então a pessoa se desloca até lá, e aí ele vai realizar na sua estação de trabalho a atividade, a operação de soltar os cabos. Depois ele vai fazer a ligação. Veja que ela demora 0,6, Então a gente tem vários quadros aqui correspondentes ao tempo. Até esse ponto aqui a gente vai ter gasto ainda um pouco menos que 1 minuto. Depois vai colocar a ponte e aí realiza as demais atividades. Ao final do processo aqui, vai colocar os itens na bancada e aí ele se desloca para começar a atividade novamente. Cumpre assim o seu tempo de ciclo de 2,4 minutos. A mesma rotina nós vamos desenvolver para as demais linhas de montagem, para também orientar esses operadores. É importante, inclusive, que elas fiquem fixadas junto à linha de montagem, porque, inclusive, em algumas situações nós vamos ter uma rotação do pessoal também. Então é importante que eles estejam instruídos sobre o que devem desempenhar em cada uma das situações. Bom, uma vez que a gente definiu então essa questão, nós precisamos analisar agora
qual vai ser a quantidade padrão de material que deve ser colocada dentro do centro de trabalho. É o que a gente chama de Work in Process, WIP, né? E isso vai permitir a gente sincronizar, né, as rotinas de operação dentro do tempo de ciclo que foi estabelecido. E a quantidade de material que vai estar disponível depende da forma que a gente aciona a linha. Então nós sabemos que nós vamos ter duas possibilidades, né? Ou acionamento contínuo ou a velocidade controlada. No acionamento contínuo, que é esse que está representado aí na figura abaixo, o operador ele fica fora da linha de montagem que segue com um ritmo contínuo, de acordo com o tempo de ciclo necessário para atender a demanda do produto que está sendo montado. A ideia é que cada operador tem um estoquezinho, né, que a gente chama de estoque amortecedor e estoque pulmão, que fica lá no seu posto de trabalho. Sempre que ele termina seu trabalho, ele coloca o produto na linha e busca um novo produto no seu estoque amortecedor para executar nova rotina. Esse tipo de abordagem não tem um foco na qualidade ou na eficiência. A ideia é que a linha consiga atender a quantidade que foi proposta para ser montada, para ser fabricada naquele dia. A outra abordagem, que está na figura de cima, é a linha, né, com velocidade controlada. A ideia é que nós vamos posicionar os montadores dentro da linha, né, um dentro aí, imagina entre aspas. Né, e a velocidade ela vai ser controlada pelos próprios montadores, dentro de uma lógica de produção puxada, né, que a manufatura enxuta geralmente utiliza. Vai tender a ser mais eficiente, porque nesse caso a expectativa é que a gente nem tenha um estoque amortecedor, né, esse estoque pulmão não vai precisar. Entretanto, pode ter alguma situação que pode ser necessário ter. Por exemplo, quando você precisa conectar dois operadores em layouts que não são lineares, né, duas linhas, como se fossem duas linhas separadas, ou quando você tiver algumas técnicas que tornam isso inevitável no processo. Por exemplo, uma das etapas a peça sai quente, aí não tem jeito, né? Tem que guardar aquilo ali durante um tempo no estoque para a peça esfriar primeiro para o próximo operador poder utilizar. Mas de forma geral, você já consegue dar essa continuidade e ela tende a ser mais eficiente. Então a gente precisa definir que tipo de linha, né, que a gente vai utilizar também para a gente poder fazer esse sequenciamento. Esperamos então que ao final tenham ficado claras para você as etapas envolvidas no sequenciamento de uma linha de produção. Caso tenha dúvidas, entre em contato, estaremos à disposição para atendê-lo. E até a próxima!